Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com este alerta, que veio direto do chefe da Agência Internacional de Energia. Ele não está falando de algo que pode acontecer, ele está falando de uma crise energética muito severa que já está rolando. Conflitos em várias partes do mundo estão bagunçando o fornecimento de energia e colocando a economia global numa situação bem perigosa. E aqui está o pulo do gato. Um conflito numa região nunca fica só por lá. É como jogar uma pedra num lago, sabe? As ondas se espalham. E a primeira onda, a maior de todas, é a da energia. Porque quando o petróleo sobe, não é só a gasolina que fica mais cara. O transporte de comida custa mais, a produção no campo custa mais e, de repente, a segurança alimentar de países inteiros entra em risco. Essa dependência fica assustadoramente clara quando a gente olha para a Ásia. As Filipinas, por exemplo, dependem em 95% do petróleo que vem do Golfo Pérsico. 95%. O Vietnã, 88%. Qualquer instabilidade por lá não é só um problema local, é uma ameaça real para essas economias. E esse efeito dominó na economia tem um rosto, ou melhor, um número, 93,71. Essa foi a baixa recorde que a rúpia indiana atingiu em relação ao dólar. Na prática, o que isso quer dizer? Que o poder de compra de milhões de pessoas despenca, importar o básico fica muito mais caro e essa instabilidade toda cria um ciclo de desconfiança que afeta uma nação inteira. Só que, sabe, esses números, esses gráficos, eles contam só uma parte da história. Como é que essas manchetes globais se transformam na vida real das pessoas? Agora a gente vai para o terreno, onde as consequências são muito mais diretas e, muitas vezes, brutais. Em Cuba, a crise chegou da forma mais sombria que se pode imaginar. A ilha inteira ficou no escuro. A gente não está falando de um bairro sem luz por algumas horas. A gente está falando de um colapso total da rede elétrica de um país. Isso só mostra o quão frágil a infraestrutura pode ser quando o mundo ao redor está sob pressão. Enquanto isso, no Sudão, a crise mostra sua face mais cruel. A Organização Mundial da Saúde confirmou um ataque direto a um hospital em Darfur. Um lugar que deveria ser um santuário de segurança, de cura, virou um alvo. Isso não é só a destruição de um prédio, é um ataque aos princípios mais básicos de humanidade. E por trás da manchete tem um número que a gente precisa deixar ecoar. 64. 64 vidas perdidas. Não eram estatísticas. Eram pacientes buscando tratamento, funcionários tentando salvar vidas e até crianças. Esse é o custo humano, real e trágico, da instabilidade. E essa tensão também ferve debaixo da superfície em lugares que a gente considera estáveis. Em Portugal, uma greve geral para serviços essenciais, como saúde e educação, mostrou um cansaço da população. Ao mesmo tempo, em Paris, a eleição de um prefeito socialista reflete a polarização política profunda que está dividindo a França. São sintomas diferentes, mas da mesma doença, um mal-estar social profundo. E é exatamente aqui, no meio desse caos todo, que a gente precisa parar e respirar fundo. Porque enquanto um mundo parece estar se desfazendo, bem longe dos holofotes da crise, tem um outro mundo sendo construído. Uma história completamente diferente está se desenrolando. Essa é a outra face da nossa era. Uma revolução silenciosa, mas, incrivelmente poderosa. Ela não está acontecendo nos campos de batalha, e sim nos laboratórios. E está redesenhando o futuro da medicina, dos materiais e do jeito que a gente faz ciência. O coração dessa revolução tem o nome Fábrica de IA. Esquece aquela imagem do cientista sozinho fazendo testes por anos a fio. Imagina laboratórios onde cada experimento é analisado na hora por uma inteligência artificial que aprende com aquele resultado e já sugere o próximo passo em segundos. É um ciclo de descoberta numa velocidade que a gente nem imaginava ser possível. E isso não é só teoria, não. Está acontecendo agora numa escala impressionante. A gigante farmacêutica Roche está montando uma dessas fábricas de IA com mais de 3.500 GPUs. São as mesmas placas que rodam os videogames mais pesados que existem, só que aqui usadas para simular biologia. Ao mesmo tempo, startups como a Erangel Labs estão levantando quase 800 milhões de dólares para criar remédios totalmente projetados por IA. O ritmo é simplesmente alucinante. Só para a gente ter uma noção do que isso significa, essa quantidade de GPUs da Roche é uma das maiores do mundo, fora das gigantes de tecnologia. É um tipo de supercomputação que antes era coisa de agência espacial, de projeto de defesa, e agora está 100% focado em acelerar a descoberta de novos medicamentos e curas. E qual o resultado prático disso tudo? Bom, ferramentas como a Mangrove GS, uma IA que consegue prever, com 80% de precisão, se um câncer de cólon vai se espalhar pelo corpo. Pensa só no que isso significa na vida real. Em vez de um tratamento padrão para todo mundo, os médicos podem personalizar a terapia para cada paciente, atacando o câncer de um jeito muito mais inteligente e eficaz. E aí a gente chega no ponto central. A gente não está vivendo num mundo de crise e também não está vivendo num mundo de inovação. A verdade, que é meio desconfortável, mas também fascinante, é que a gente está vivendo nos dois ao mesmo tempo. É essa contradição que define o nosso presente. De um lado, a gente tem a fragmentação, guerra, apagões e instabilidade. Aquela sensação de que as coisas estão saindo do controle. E do outro lado, a criação. A IA descobrindo remédios, o código genético sendo reescrito, doenças sendo vencidas. A sensação de que a gente está na porta de uma nova era. Essas não são duas histórias diferentes, elas são as duas colunas que sustentam este mesmo e estranho momento histórico. Então, o que a gente está vendo são os últimos suspiros de um mundo antigo que está desmoronando ou são as dores do parto de um mundo novo que está lutando para nascer?
A resposta provavelmente é sim, as duas coisas. A questão que realmente fica e que só o futuro vai responder é qual dessas duas forças, a da destruição ou a da criação, vai acabar definindo a nossa era.